Bom, gente, nós estudamos a isomeria plana, na qual as estruturas químicas ocupam um lugar bidimensional. Agora, vamos estudar a isomeria espacial. E nela, as estruturas são imaginadas no espaço tridimensional. Temos dois tipos de isomeria espacial: a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. O que é isso? Antes de você entender melhor, eu queria que você comparasse essas duas estruturas. Vocês acham que elas representam a mesma substância? Pensa bem. Professora, eu acho que não, porque o cloro, os dois cloros estão em cima, nessa primeira estrutura. Já nessa segunda estrutura, tem um cloro em cima e um cloro embaixo. Então, eu acho que não é a mesma substância. Você está errado. É a mesma substância, sim. Por que é a mesma substância? Com essa ligação simples aqui, eu consigo fazer uma rotação nessa molécula e eu consigo levar esse cloro aqui para cima. E faço com que essa estrutura fique igual a essa. Então, são estruturas que representam a mesma substância. Mas por que representam a mesma substância? Porque essa ligação simples aqui, entre os carbonos, permite uma rotação. E quando eu faço essa rotação, eu posso levar esse cloro aqui para cima. E nesse momento, essa molécula fica igual a essa. Então, representam a mesma substância? Sim. Vamos analisar agora essas duas estruturas. Será que elas representam a mesma substância? Pensa bem. Ah, professora, no outro exemplo, você disse que poderia rotacionar, porque era uma ligação simples. Mas agora nós temos uma ligação dupla. Será que dá para fazer essa rotação? Será que dá para igualar essas duas substâncias? Dá não, porque a ligação dupla representa uma barreira rotacional. Sendo assim, não tem como a gente deixar essa estrutura igual a essa. Então, representam a mesma substância? De jeito nenhum, justamente por causa da dupla ligação que vai impedir essa rotação. Mas, professora, eu não estou entendendo esse negócio de rotação. Veja bem, nessa primeira estrutura, os dois cloros estão em cima e os dois hidrogênios embaixo. Já na segunda estrutura, tem um cloro em cima, um hidrogênio embaixo, um hidrogênio em cima e um cloro embaixo. Você poderia imaginar que se a gente levasse esse cloro aqui para cima e trouxesse esse hidrogênio para baixo, ficaria igual a essa estrutura. Teoricamente ficaria, só que não tem como a gente fazer isso porque a dupla ligação, ela impede essa rotação aqui, essa troca de posições entre o cloro e o hidrogênio. O que seria então a isomeria geométrica? São compostos que vão ter a mesma fórmula molecular, que é o princípio da isomeria, mas alguma coisa vai ser diferente. O que é que vai ser diferente? A diferença está na disposição geométrica dos grupos ligados ao carbono da dupla. Professor, o que é essa disposição geométrica? É justamente a maneira com que esses grupos estão aqui na estrutura. Veja que esses dois cloros estão em cima e os dois hidrogênios estão embaixo, nessa primeira estrutura. Já na segunda, eu tenho um cloro em cima e um hidrogênio embaixo, um hidrogênio em cima
e um cloro embaixo. Então, essa é a disposição geométrica. De um e do outro são diferentes. Mas se a gente analisar, a fórmula molecular é a mesma. Isomeria geométrica também é chamada de isomeria cis-trans. Quando é que ocorre a isomeria geométrica? Primeira condição, ela ocorre em compostos com dupla ligação, mas se a gente analisar esses compostos, o carbono, ele deve possuir dois grupos aqui que sejam diferentes. Então, R1 diferente de R2. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Já esse outro carbono aqui, ele também tem que ter dois grupos ligados a ele, que sejam grupos diferentes. Por isso que eu coloquei aqui R3 diferente de R4. Então, esse primeiro carbono aqui tem que ter esses dois ligantes, R1 e R2, diferentes entre si. E já esse outro carbono aqui tem que ter esses outros ligantes aqui, R3 e R4, também diferentes entre si. Essa é uma condição para ocorrer a isomeria geométrica. Você entenderá melhor com os exemplos que eu vou te mostrar. Nessa estrutura, será que acontece isomeria geométrica? Vamos analisar esse primeiro carbono, os dois ligantes dele. São ligantes iguais, e não pode. O segundo carbono, os dois ligantes também são iguais, não pode. Então, nessa estrutura, não acontece isomeria geométrica. Por quê? Porque os ligantes do primeiro carbono e do segundo são iguais, e nós vimos que não pode. E esse outro exemplo, será que acontece isomeria geométrica? O primeiro carbono, os dois ligantes são iguais, e o segundo, os dois ligantes são diferentes. Será que acontece isomeria geométrica? Não. Mas, professora, esses dois ligantes aqui são diferentes. Beleza, são diferentes mesmo. O problema é esses dois ligantes aqui, do primeiro carbono, que são iguais, e não pode. Ok? Então, nesse caso, também não acontece isomeria geométrica, porque não está seguindo essa regrinha aqui. Os ligantes R1 e R2 precisam ser diferentes e esses outros ligantes aqui também, R3 e R4, precisam ser diferentes. Essa é uma condição para acontecer a isomeria geométrica. Próxima estrutura é essa. Será que acontece isomeria geométrica nesse caso? O primeiro carbono, esse grupo é diferente desse outro grupo. O segundo carbono, esse grupo é diferente desse outro grupo. Nesse caso, vai acontecer sim isomeria geométrica, porque está seguindo as condições necessárias. Quais são as condições? A presença da ligação dupla e esses ligantes aqui diferentes entre si. Então, nesse caso, acontece sim isomeria geométrica.